Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Com vocês, Kennedy Litaif, o mago do realismo. Bom dia a todos. Manaus, Amazonas. Sexta-feira, 24 de abril de 2020. O Eustáquio Preller reenviou para mim um e-mail que ele recebeu de um internauta ateu no dia 14 de abril de 2020. Não vou divulgar o nome do ateu remetente do e-mail a pedido e por motivos óbvios. Ele trabalha. Esse e-mail contém uma denúncia muito grave que macula o Estado laico. Podemos afirmar que é uma afronta à laicidade. Vejamos o teor do e-mail. Assunto: afrontas ao Estado laico. Abre aspas. Caríssimo professor Eustáquio, gostaria de pedir seu apoio para divulgar em sua comunidade do YouTube a existência de projetos de lei que afrontam a laicidade do Estado. O link abaixo é de um projeto desses projetos, que resumindo acrescenta ao artigo 103 da Constituição Federal o inciso 10º, que dispõe sobre a capacidade postulatória das associações religiosas para propor ação de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade de leis ou atos normativos perante a Constituição Federal. No fim da página tem um botão escrito sua opinião sobre essa proposta. Vote na enquete. Então divulgue em sua comunidade esse link para que as pessoas de seu canal vão até lá e votem. Felizmente, até o momento, a maioria dos votos, apesar de poucos, são em reprovação a esta lei. Precisamos impedir que nossa nação se transforme em uma teocracia. Desde já agradecido. Fique na paz. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Acesse o mesmo e dê o seu voto. Façamos a nossa parte. Resolvi fazer esse vídeo porque achei muito importante falarmos desse assunto, por se tratar de uma questão pertinente aos nossos dias. Antes de entrar na questão propriamente dita, é fundamental a gente entender o que é a laicidade do Brasil. Quem foi o autor dessa lei? Quando foi sancionada e o que ela diz? Todos falam da laicidade, porém, muitos não conhecem seus pormenores e outros só ouviram falar. Vejamos agora esse famoso decreto. Decreto número 119-A, de 7 de janeiro de 1890, publicação original. Proíbe a intervenção da autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa, consagra a plena liberdade de cultos, extingue o padroado, estabelece outras providências. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada, em nome da nação, decreta. Artigo 1º. É proibido a autoridade federal, assim como a dos Estados Federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando-a e criar diferenças entre os habitantes do país ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivo de crenças ou opiniões filosóficas ou religiosas. Artigo 2º. A todas as confissões religiosas pertence, por igual, a faculdade de exercerem o seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos atos particulares ou públicos que interessem o exercício deste decreto. Artigo 3º. A liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos nos atos individuais, senão também as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados,
cabendo a todo o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder público. Artigo 4º. Fica extinto o padroado, com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. Artigo 5º. A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade jurídica para adquirirem bens e os administrarem, sob os limites postos pelas leis concernentes à propriedade de mão morta, mantendo-se a cada uma o domínio de seus haveres atuais, bem como dos seus edifícios de culto. Artigo 6º. O governo federal continua a prover a congrua sustentação dos atuais serventuários do culto católico e subvencionará por um ano as cadeiras dos seminários, ficando livre a cada estado o arbítrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto, sem contravenção do disposto nos artigos antecedentes. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões do Governo Provisório, 7 de janeiro de 1890, segundo da República. Manuel Deodoro da Fonseca, Aristides da Silveira Lobo, Rui Barbosa, Benjamin Constant Botelho de Magalhães, Eduardo Wanderkolk, Manuel Ferraz de Campos Salles, Demétrio Nunes Ribeiro e Quintino Bocaiúva. Vejamos agora o que diz esse projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. O projeto de lei autoriza entidades religiosas a propor ação de inconstitucionalidade. João Campos. Agentes estatais muitas vezes interferem no sistema de liberdade religiosa. A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição 99/11 do deputado João Campos, do PSDB de Goiás, que inclui as entidades religiosas de âmbito nacional, entre aquelas que podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Entre estas entidades estão, por exemplo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil e a Convenção Batista Nacional. Atualmente, só podem propor esse tipo de ação o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O autor do projeto argumenta que os agentes estatais muitas vezes se arvoram em legislar ou expedir normas sobre assuntos que interferem direta ou indiretamente no sistema de liberdade religiosa ou de culto. Por isto, para João Campos, é necessário garantir a todas as associações religiosas de caráter nacional o direito subjetivo de promover ações para o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos na defesa racional e tolerante dos direitos primordiais. O deputado afirma que a decisão de apresentar o projeto foi tomada após bom debate feito no âmbito da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. Tramitação. A PEC terá admissibilidade analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovada, será analisada por uma comissão especial a ser criada para esse fim. Depois, seguirá para o plenário, onde precisará ser votada em 2 turnos e ser aprovada por 3/5 dos deputados. Você sabe o que é Estado laico?
qual sua origem histórica? Não saia daí, acompanhe o mago e tire suas dúvidas a esse respeito. Embarque na nave do conhecimento e venha comigo. Muita gente fala que o Estado laico é somente a separação do Estado e religião. Isso é a grosso modo. O Estado laico é uma maneira de organização política que tem como finalidade garantir a liberdade de credo a todos, sem exceção. Uma forma de política que visa garantir a coexistência pacífica de todas as religiões, sem privilégio a nenhuma. A palavra laico é de origem grega e vem da expressão laos, que quer dizer o povo em sentido universal. Essa palavra grega perambulou pelo latim, chegando à língua portuguesa com a expressão leigo, que significava cidadão, não clérigo. A ideia de uma organização política que garantisse a liberdade de culto a todos os credos e a isenção do Estado surgiu junto com as ideias iluministas e a Revolução Francesa. Foi nessa época que os revolucionários fizeram a proposta de separação total do Estado e da Igreja. Quando essa ideia foi colocada em prática, gerou de início o vazio com a falta de religião e, por causa disso, criaram uma Igreja Católica paralela e lhe deram o direito a realizar cerimônias cívicas e festas nacionais. Era um Estado laico embrionário, diferente da forma atual. No continente americano, com exceção do Brasil, os países que iam conseguindo a independência adotavam o regime republicano, já previsto a separação entre Estado e religião. No Brasil foi diferente. Seguimos com a monarquia e adotamos o catolicismo como religião oficial de Estado. As outras religiões, se fizessem cultos públicos, eram perseguidas. O Estado laico foi somente instituído por conta do decreto de 1890. Deixo agora a minha opinião sobre essa questão. Muitos crentes acham que Estado laico é um Estado ateu. Não tem nada a ver. É simplesmente uma estrutura de poder político que não professa fé em credo nenhum. Fica à margem de qualquer religião, respeitando e dando as devidas garantias a todas as manifestações religiosas de sua gente. Atualmente, essa questão está em voga, muito por causa da eleição do então presidente da República, Jair Bolsonaro. A religião adentrou com força os meandros do Estado brasileiro. Basta olhar o número de ministros pró-criacionismo. O atual presidente, quando de sua campanha eleitoral, adotou o bordão Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso foi um estopim de uma disparada rumo ao retrocesso medieval, uma afronta ao Estado laico. Quem não se lembra de quando foi eleito, ele citar a passagem bíblica, João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As questões políticas do povo brasileiro têm sido relacionadas a motes religiosos. Até hoje me pergunto se isso é radicalismo religioso ou puro marketing político, pois é sabido que boa parte da sociedade brasileira é retrógrada e, de acordo com ela, é preciso resgatar os valores morais baseados nos princípios da fé cristã. Isso é uma afronta à laicidade do Estado. Todo político sabe que se fizer um discurso sedimentado nos dogmas religiosos, será bem aceito pela maioria absoluta da sociedade. Um discurso desse é mais bem visto do que um discurso meramente político. Tenho certeza que a minha preocupação é a preocupação de muitos, isto é, a ascensão religiosa na política é tão grande que corremos o risco no futuro do Estado querer impor uma determinada crença goela abaixo dos brasileiros.
A nossa sociedade foi construída em cima de várias crenças, não apenas de uma, vide o pujante secretismo religioso em nosso país. Já vimos essa prática no passado dessa nação, quando o colonizador português impôs seu credo sobre o povo negro escravizado. Fizeram o mesmo com os povos indígenas por toda a América Latina, uma imposição dura e cruel. Estamos vivendo um tempo onde a ideologia política se funde com a religiosa. Até 1889, no Brasil padroado, isto é, a Igreja Católica, era submetida ao controle do Império. Política e religião eram uma só, tudo baseado no artigo 5º da Constituição de 1824. O Estado era confessional. A nossa laicidade é derivada do positivismo, dando origem à expressão ordem e progresso. Temos hoje em dia muitas heranças do cristianismo em nossa cultura. Dos 8 feriados nacionais, 2 são religiosos, o Natal e a Nossa Senhora Aparecida, feriados amparados pela Constituição de 88. Isso sem falar em outros feriados estaduais e municipais, atrelados a diversos santos do cristianismo. Essa história de separação do Estado e da Igreja consta somente no papel, pois na prática é outra história. A verdade é que as igrejas continuam sendo relevantes diante do poder político. É só você observar as composições das bancadas parlamentares, não somente do Congresso Nacional, mas também nas casas legislativas. A Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, consagrando o pluralismo religioso em nosso país e confirmando a laicidade do Estado, assim como a garantia de seus cultos. O momento de hoje é, sem dúvida alguma, um imenso retrocesso, pois está criando um clima antagônico entre as diversas ramificações religiosas, assim como desafia a Constituição de 88. Existe atualmente uma valoração religiosa nunca antes visto em tempos recentes. As políticas públicas estão se baseando em valores tradicionais, criadas e orientadas por integrantes do governo federal, autoridades que misturam suas crenças com os cargos que ocupam, uma afronta à laicidade do Estado. Esse governo, ou melhor, desgoverno, se diz de direita e faz discurso cheio de moral cristã. Confunde o cristianismo com uma ideologia político-partidária. Precisamos ter isonomia do tratamento dado a todas as crenças religiosas. Estamos vivendo, até o momento, em um Estado democrático de direito. Portanto, é preciso cobrar desse Estado a garantia constitucional das liberdades civis. O Estado não pode ser usado como ferramenta de repressão a nenhuma crença. Esse projeto de emenda constitucional, apresentado pelo deputado federal João Campos, é um assinte à isonomia de tratamento que deve ser dado pelo Estado a todas as crenças. Religião nenhuma pode ter o direito de interferir legalmente sobre nenhuma política do Estado. Não pode haver concessões a esse respeito de forma nenhuma. Instituições como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil e a Convenção Batista Nacional não podem, de maneira nenhuma, usufruir dessas concessões, pois são anticonstitucionais. Eles querem, de todas as formas, interferir através de leis nas políticas públicas. As instituições podem dar suas sugestões, opinar a respeito, mas jamais interferir legalmente nas políticas públicas. A Igreja vem fazendo um verdadeiro escarcéu quando as questões vão em confronto aos seus dogmas da Idade do Bronze. Vide as pesquisas com as células troncos,
a disposição religiosa em colocar nas escolas o ensino religioso confessional, a situação do aborto no Brasil e como a religião condena a vítima de um estupro e dá o direito de ser pai ao estuprador. Isso sem falar na interferência no uso da camisinha nas relações sexuais. Não podemos deixar passar de maneira nenhuma essa PEC. Acesse o link deixado na descrição do vídeo e votem contra essa afronta aos nossos direitos. Precisamos reunir forças para as próximas eleições de 2022. Temos que começar a pensar na formação de uma bancada científica para fazer oposição a essa regressão intelectual. Temos grandes cientistas e divulgadores do conhecimento secular e científico. Não temos o direito de ficar de braços cruzados, assistindo o país andar em passos largos rumo a uma teocracia institucionalizada. Precisamos unir forças e eleger o maior número possível de candidatos que tenham em seus projetos políticos a valoração da ciência. Por que não fazer uma reunião com os donos dos grandes canais divulgadores da ciência e ver a possibilidade de candidatura de alguns deles? Seria um passo gigantesco para darmos início a um contraponto extremamente necessário diante da situação que se avizinha. Fique agora com alguns pensamentos do mago. Trocar um revólver por um livro é um bálsamo para as contendas sociais. O negro e o índio, para a sociedade, são matizes de inferioridade. A discriminação racial é a pele e a voz de uma sociedade preconceituosa embebida em suas próprias maldades. A religião é um mecanismo usado na supressão do raciocínio crítico através da imposição dogmática. O preconceito, a ignorância e a burrice estão construindo uma sociedade estúpida e cruel. Se fizéssemos um censo para contar os burros, ignorantes e fanáticos no Brasil, de tantos que são, correríamos o risco de ter a maioria dos recenseadores entre eles. A mente humana tem dois poderes, a imaginação sem fim e a razão que nos acorda. Palavras de Kennedy Litaif, o mago do realismo. Um grande abraço a todos. O interstício entre o conhecimento e a ignorância é uma escada de degraus arqueados. Para uma criança morta em um acidente, Deus falhou. Para um adulto sobrevivente, Deus o livrou. Se Deus permite a morte da criança inocente e, ao mesmo tempo, salva um adulto pecador, eu não vejo nenhuma diferença da justiça de Deus para a justiça dos homens mais. Kennedy Litaif, o mago do realismo. Uma dúvida racional plantada na mente de uma pessoa religiosa é como uma semente à espera de chuva no Atacama, raríssima, mas um dia ela cai para germinar a flor no solo árido. Quanto mais aceitamos convicções, mais nos tornamos serviçais. A liberdade de expressão é a válvula de escape do pensamento racional. A diferença entre a vida e a morte está na visão imparcial do herege e no catre doutrinado do deitar do malogrado. Kennedy Litaif, o mago do realismo. Dizer que a morte de um bebê é a vontade de Deus devia ser tão ofensiva aos pais quanto a pedofilia. O anjo da guarda é lembrado na sobrevivência de poucos
e esquecido na morte de muitos. O conhecimento é a pedra de Roseta decifrando as ilusões religiosas. A cura para o mal religioso está na coragem de questionar aquilo que lhe foi imposto desde criança como sagrado. Mara Sandes, do Rio de Janeiro, citando Kennedy Litaif, o mago do realismo. A inteligência comumente nos traz solidão, incompreensão, adversários e até inimigos. Pensar é para poucos,